que faz a transmissão de 32. Transmissão de 32, faz jogo ao vivo, faz programa ao vivo, faz tudo, elimina isso tudo aqui, ó. Elimina isso tudo aqui. Não existe, não. Como é que vai ser nesse lugar? Os juízes? Mas isso só tudo com lá. Mas, dinheiro, Alberto, isso isso vem devagar. É. Isso vem devagar. É claro que lá não vai. Mas eu acho que a última palavra... Muito tem que bem, ser estamos minha. chegando aqui com o nosso programa nesta segunda-feira. Muita coisa para falar. Cadê minha bola? Eu vi a bola aqui, cadê a bola? Sumiu. Ô, Thales, pega lá para mim, por favor. Por gentileza, pega a bola, porque a bola aqui desmonta a gente. Essa bola faz parte do BH Esportes. A gente tem que falar muita coisa sobre Campeonato Mundial Interclubes, por exemplo. Pode jogar. Obrigado. O Real Madrid acabou sendo campeão pela quinta vez ou sexta? Quinta vez. Pela quinta vez, com 3 gols do Cristiano Ronaldo. É aquele tal negócio. O japonês, até que evoluiu muito, mostrou isso para nós, jogou bem. No tempo normal, deu calor. Poderia até no finalzinho ter feito o terceiro gol, mas quando foi para a prorrogação, a turma do Real Madrid no vestiário, ou no campo ali mesmo, no campo, o Zidane falou, gente, acorda aí, pelo amor de Deus, é um campeonato mundial interclubes, é encerramento da temporada. Aí o Real Madrid acelerou e fez o que tinha que fazer. Mas de parabéns o futebol japonês, o Kashima, porque mostrou que o futebol japonês está evoluindo. O que está tentando o futebol chinês e que vai conseguir... O chinês vai conseguir daqui a uns 50 anos, na minha opinião. O chinês. Mas o japonês já está saindo para uma situação mais confortável. Vamos falar sobre o que os nossos clubes estão projetando. Nada de real. O Cruzeiro já apresentou 2 contratações. Ponto. Ninguém ainda apresentou mais nada. Ninguém. Está tudo no campo da especulação, do disse-me-disse, vamos ver o que vai acontecer, o que pode acontecer e se vai acontecer. Daqui para frente, tudo. Cruzeiro, não. Aliás, o atleta também já apresentou. O Roger já é uma realidade. O técnico Roger no Atlético. Os outros todos no campo da especulação, da indústria da notícia, daquilo que o empresário, o representante, o assessor de comunicação do jogador, fulano está recebendo uma proposta assim. Bate no ouvido do setorista, o setorista na mesma hora, fulano está recebendo uma proposta assim. E às vezes não tem absolutamente nada com nada a respeito do que ele falou. Mas esse é o mundo da bola. Nesse mês de dezembro, até o início de janeiro, até 5, 10 de janeiro, a banda toca desse jeito. E é desse jeito que a banda toca. E é desse jeito que a gente tem que dançar. E de acordo com o ritmo que a banda vai tocar, é que a gente tem que dançar. A gente estava discutindo aqui, antes do programa, o problema de árbitro-vídeo. Essa discussão é para lá de metro. É muita discussão. A FIFA fez a experiência no Campeonato Mundial Interclubes e o Infantino, que é presidente da FIFA, disse que na próxima Copa do Mundo o árbitro vídeo estará presente e que os campeonatos nacionais podem, aqueles que quiserem, não é uma determinação, tem que ter, mas aqueles que quiserem
já podem usar o árbitro vídeo. Era diferente, não podia, agora já. O Campeonato Brasileiro pode ter árbitro vídeo, o Campeonato Chileno, o Argentino, até os campeonatos regionais. A Federação banca tem dinheiro para colocar em vigor, para colocar em prática o árbitro vídeo, então pode colocar. Pode colocar. Pelo que eu vi algumas coisas que eu acho que elas vão ficar e vão ficar para evoluir. A decisão de é gol ou não é gol é o chip da bola. Isso aí vai ficar. A câmera mostrar, o vídeo mostrar foi gol ou não foi gol de mão, ostensivamente, porque tem a bola bate no cara e entra, ostensivamente, tipo Maradona na Copa do Mundo, que vocês se lembram. Ele pulou e de mão meteu no barbante e a seleção argentina foi campeã do mundo. Esse é um erro que foi fatal para a Alemanha. Foi fatal para a Alemanha. O Maradona subiu, nós estávamos lá, eu, Zé Alberto, Maurílio, a gente estava lá. Maradona subiu e com a mão meteu no barbante. Foi um erro fatal. Foi um erro que derrubou, acabou com o sonho de milhares e milhares de torcedores de um país que era a Alemanha. Um gol feito ostensivamente com a mão, e que a televisão mostrou claramente. Aí o árbitro vídeo vai funcionar e muito bem. Nós vimos aí recentemente, nas eliminatórias, eu não vou me lembrar o jogo, mas foi contra uma Arábia da Vida, se não me engano, foi contra a seleção da Espanha, vocês vão me ajudar, que o cara meteu uma bola, ou a bola foi para fora, o juiz deu gol. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram disso? O Sheik entrou em campo, uma confusão danada, eu vou me lembrar no decorrer do programa. Isso aí funciona. O pênalti, o cara faz um pênalti claríssimo, que às vezes o árbitro não vê, porque tem a sua visão atrapalhada, o assistente não vê. O cara, ostensivamente, não é ele está com a mão assim, a bola vem e bate na mão, ou ele está com a mão assim, a bola vem, porque acontece, o cara pula, levanta, a bola bate na mão, não é isso não. É quando vem, e já aconteceram várias vezes, vem, e o cara joga vôlei, o cara tira, o cara mete a mão na bola e tira. Isso aí, o árbitro vídeo vai colaborar dentro da área. Fora da área não precisa disso. Falta fora da área não precisa do vídeo mostrar. Foi falta. Aí o juiz para e marca. Não. São lances capitais dentro da área. O impedimento, na minha opinião, não tem como. Porque senão o árbitro vai parar o jogo toda hora. Toda hora. Porque lances de impedimentos acontecem toda hora. Aí você vai falar, mas o lance que gera o gol, não sei. Só se for uma coisa também muito clara, porque às vezes o impedimento que a câmera mostra, a ponta do nariz está na frente. A ponta do nariz ou o pezinho do cara está na frente. Isso aí não. Agora, quando é um impedimento de lance de gol ostensivo, o cara faz o gol em total impedimento, o assistente não dá e o árbitro não dá, mas ele está em total impedimento, pode ajudar. Isso pode ser discutido, a gente pode discutir isso aqui, mas é discussão para lá de metro, tem muito chão para caminhar, mas a FIFA já abriu, já aprovou e já liberou. E ela vai transformar isso em norma, daqui um ano, daqui 2. Já disse que na próxima Copa do Mundo, em 2018, na Rússia, o árbitro vídeo estará presente. Então, vamos aguardar. E já liberou, repito, para os campeonatos nacionais. E já liberou para as federações. Então, aquela que quiser pode usar o árbitro vídeo. Vai dar problema, vai dar confusão, disse-me disse, vai. Mas como tudo que começa para tentar melhorar, tem que ter ajustes. E esses ajustes vão acontecer. Ok? Então, a partir de agora, você está com o BH Esportes, o seu programa, aquele que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Isto é o suficiente para nós. Contrato renovado para 2017. O BH Esportes e você, contrato renovado. Lembrando para você que a gente está no YouTube, com esse endereço aqui, ó. Cadê o endereço?
Cadê o programa BH Esportes aqui? Tá aqui. Aí, ó, BH Esportes, ó, do jeito que tá aí, ó. Você escreve no YouTube BH Esportes, desse jeito aqui, ó, e você encontra todos os nossos programas lá, à sua disposição. Espalha para os seus companheiros nesse fantástico mundo da bola. E você pode nos ver ao vivo, online, pelo tvcbh.com.br. tvc.com.br. Você pode nos ver, ok? Hoje, segunda-feira, o programa a partir de 12:30. Na terça, 11h30. Na quinta, 11h30. Às 22h30, segunda, terça e quinta também. E 1h, o BH Esportes na sua casa. Inteirinho para você, aqui na TVC, a TV que você vê. Então, eu vou pedir um intervalo comercial e na volta o doutor Maurílio Costa, não, aliás, o doutor Maurílio vai falar rapidinho. Doutor Maurílio Costa, Flávio Carvalho, José Alberto Teixeira e o nosso chefe Matusalém. A gente vai bater um longo papo com você. Doutor Maurílio. A gente está em clima de festa aí já, né? Porque acabou o futebol e isso faz com que a gente também dê um mergulho no passado e fica pensando sobre esse assunto aí da introdução da eletrônica, da máquina nos jogos de futebol. A questão é a seguinte, eu, por exemplo, das Copas do Mundo que eu trabalhei, eu me lembro de essa situação que você abordou aí, do Sheik que entrou dentro de campo. Foi na Copa da Espanha. O Sheik teve ele anulou um gol no grito. Ele se julgou o dono do terreno, entrou e chamou a Verane de corrupto. E o juiz, depois que não tinha marcado impedimento, acabou marcando impedimento, voltou atrás. No México, na Copa do México, o Brasil sofreu um gol da Espanha. A bola pegou no travessão, caiu dentro do gol e o juiz ficou com medo e o Brasil acabou ganhando o jogo. Me lembro também, em 62, o Nilton Santos, os mais antigos vão de lembrar, que fez um pênalti, deu um passo para frente, abriu os braços e o juiz titubeou e não marcou o pênalti contra o Brasil. Estão vendo aí que o Brasil está sempre beneficiado. E naquela da França lá, que foi uma indecência, além daquela que nós estávamos presentes, do México, que eu estava no campo. Eu não vi, não. Eu também não vi. Aí eu fui para uma cabine de televisão, estava lá o Luiz Augusto Maltoni. Foi de mão. Como é que foi de mão? E foi de mão mesmo. A gente, depois que viu, olhou e tal. E que foi apagado isso aí pela grande atuação da Argentina nas partidas subsequentes. Um jogo de muitos gols, diga-se de Exato, passagem. espetacular. Né? Mas a Argentina tinha um timaço. E isso aí ficou esquecido por isso. Mas então eu acho que isso não é retrocesso, eu acho que é um progresso. Mas tem que ser paulatinamente exercitado. Não pode o cara se arvorar depois que a jogada passa 2 minutos, ó, naquele lance lá foi falta. E eu acho passou. Tem que limitar o tempo também, tem que limitar as proibições. O cara dá um soco na cara do outro e o juiz não vê, ele tem que entregar mesmo. Mas tem que ser na hora, não pode ficar esperando passar, não. Mas isso aí vai ser muito difícil, porque a contestação, que tem sido aí a vitamina do futebol, todo mundo fala aí que, por causa desses lances polêmicos, o assunto vira manchete, é tema de discussão no botequim, na feira, no comércio, e que o futebol encanta por causa disso. Eu acho que não vai acabar, não, porque nessa semana aumentou. A última foi esse lance dessa decisão, que o zagueiro do Real Madrid tinha feito uma falta comum e depois fez uma falta comum também, mas que o juiz achou que não era a tal mata julgada. Mas aí alguém lá... No Real Madrid. Do Real Madrid, do time japonês, do Real Madrid. Não é não. Na decisão mesmo. O Sérgio Ramos fez a falta, levou um cartão amarelo e no segundo tempo, quase no finalzinho, era para levar um segundo na interpretação subjetiva do árbitro.
se foi. O juiz chegou a enfiar a mão no bolso para tirar o cartão. Ele chegou a enfiar a mão no bolso, mas depois falou, você quer saber uma coisa? Não foi uma falta violenta, mas foi uma falta que, pelo critério que nunca é obedecido, quando se mata uma jogada tem que dar cartão. E eu sou contra isso, entendeu? Acho até que o juiz, ele foi soprado para ele e falou, não foi falta violenta não. E aí estão atribuindo isso aí, a derrota do time japonês, que não foi. Porque o Real Madrid, na hora que cismou de jogar, jogou muito. Jogou muito e liquidou o jogo porque tem maiores valores. Então, esse assunto aí vai ser tema para o ano que vem todinho. Vamos demorar uns 3 anos ainda. E a discussão em torno se foi ou se não foi, se a interferência foi benéfica, se foi bem-vinda ou não, isso vai continuar, porque o futebol tem isso na essência. Muito bem, esse é o nosso doutor Maurílio Costa. A gente vai a um intervalo comercial, até para dar uma gualibada aqui, e a gente volta já já. Não saia daí. Contrato renovado. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas. Você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Biasa. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex. Rolou para Dejinho. Abriu na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro. Pintou. Acabou de ver. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, nós estamos de volta com o BH Esportes, o seu programa. Estamos chegando no Natal, fim de ano. Tomara que você tenha uma virada de ano, tenha um Natal maravilhoso e uma passagem de ano sensacional. E que 2017 venha muito melhor que 2016. Mas muito melhor, mas muito melhor. 2016, nossa senhora, foi pesadaço. Pesado esse ano de 2016. Tomara que aconteça tudo de bom. Você conhece o BMG? É o seu, é o nosso banco. BMG, consignado é com o BMG. O Mastercard BMG está à sua espera. Se você não tem, vá buscar. Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta, sanduíches e sucos, Diamond, BH Shop e Pátio Savassi. Você está vendo na tela os sucos Detox. Detox são os famosos sucos verdes. E além dos sucos Detox, que você tem lá
uma variedade incrível de sabores. Você tem as saladas, que você monta na hora. Eu quero isso, você vai olhando, está em exposição, quero isso, com a cobertura e o molho que você escolher. Saladas maravilhosas. E você recebe o cartão Fidelidade, o cartão Fidelidade de Marieta. O que é esse cartão de fidelidade? Você consome 10 saladas, ganha uma. E a salada é sensacional. Marieta, a melhor para a sua saúde. A melhor para a sua saúde. E olha, a adega Steakhouse, neste fim de ano, está bombando mais do que nunca. Não sei nem se você vai poder estar na adega Steakhouse e na Nona Pizzeria e Tratoria neste fim de ano e início do próximo ano. Por quê? Porque o volume de pedido de reserva é uma coisa sensacional, não é não, chefe? É isso aí, Afonso. Inclusive, deixa eu mandar um abraço aqui para o João Carlos e a Regina, lá do bairro, até anotei o nome deles aqui, Cidade Nova, todos atleticanos, galo doido. Assiste o programa, esteve lá conosco, entendeu? Como vários outros clientes que eu posso testemunhar. E vão passar também o Réveillon com a gente lá. Alguns clientes que já compraram para o Réveillon. Mas quem ainda não fez o seu pedido, Afonso, pode fazer, ó, leitão assado, peru, lombo, massa, o que você quiser para levar para sua casa, agora já está disponível para o Natal e Réveillon também, entendeu? Então a pessoa pode fazer encomenda até às 17 horas, no dia 24 e 25 vai estar aberto a casa. Você tem um telefone fácil para eles? Ô, Afonso, eu não O tenho. negócio de telefone não é com você, Não né? é com o telefone, não é comigo. Mas já pode fazer sua encomenda lá, entendeu? E passa lá até às 5 horas da tarde, pega o leitão, pega o peru assado, pega o lombo, Mas a o massa. número está muito grande de reserva, né? Tá, muito Matusalém, eu grande, tenho uma graças a Deus. pergunta. Entrar no sua mensagem aí. Se eu quiser comer um leitão lá em casa, posso encomendar Pode lá? encomendar, é isso que eu estou acabando de dizer. Pode bom. passar lá, ligar lá, fazer a encomenda. Até às 17 horas, 24, 25, nós vamos estar abertos. Tá? Para poder receber e entregar os pedidos também. Um abraço para a dona Maria E aquele Helena. leitão é a pururuca? Pururuca. Aquele que você tira a casca, ela está crocante? Crocante. Se o telespectador Verdade. amigo é com você. É muito bom, viu? E pode com a farofinha, toda a guarnição. O negócio é uma pessoa escolhe que ele prepara na hora. Então, vai meu abraço para a dona Maria Helena, Cristina e Paulo do Planalto, todo mundo atleticano que não perde o nosso programa. Muito bem. Chefe, quem quiser conversar com a equipe do BH Esportes, rádio e TV, TV e rádio, hoje a partir das 19h30 lá na adega Steakhouse. Steakhouse. Estaremos Na todos Contorno lá com a 8831. mesa. A nossa confraternização de final de ano, né? Inclusive, vai aqui o meu Feliz Natal para todos os nossos telespectadores. Muito bem. Muito bem. Então você já sabe. Adega Steakhouse de Pizzeria Tratoria, é a Nona Pizzeria e Tratoria, na Contorno 8831. Faça a sua reserva. Senão, não vai ter jeito. Faça rápido. Maurício fez uma pergunta importante. Se você quiser passar em casa, encomende aquele leitão, a pururuca, lá com o chefe. Além de você ter essa facilidade, você ainda vai bater um papo com o chefe. Isso é exclusividade só da Adega Steakhouse e da Nona. Bater um papo com o chefe. Porque aqui o chefe bate um papo com você. José Alberto, puxa a fila do programa hoje. Parabéns pela comenda. Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, que você recebeu lá em Congonhas, na última sexta-feira, uma comenda que é uma medalha maravilhosa. São para poucos, aqueles que prestaram e prestam serviço a Congonhas. Parabéns. Um abraço aos telespectadores, telespectadoras. Um abraço para os meus colegas Maurílio, doutor Maurílio, Flávio, o Matusalém. Parabéns, comendador. Obrigado. Realmente eu tenho tido a grata satisfação e alegria e a emoção de receber algumas comendas. Recebi o colar Marechal Deodoro da Fonseca, recebi a comenda do mérito legislativo em grau de mérito especial da Assembleia Legislativa e recebi em Congonhas a comenda Antônio Francisco Lisboa, que é uma homenagem do povo de Congonhas ao grande escultor, o Aleijadinho. E essa homenagem em Congonhas é muito significativa, porque lá em Congonhas, no adro da Basílica do Bom Jesus de Matosinhos, está o mais belo trabalho de Antônio Francisco Lisboa. O maior trabalho de Antônio Francisco Lisboa como escultor da arte barroca. Lá estão os 12 profetas, o conjunto
estatuário mais bonito e belo do mundo. E o maior. Eu não falei de Minas, nem do Brasil, nem das Américas. É o mais belo conjunto estatuário do mundo. Isso dito por escritores portugueses que eu tenho livros em minhas mãos. Fiquei muito feliz, muito emocionado, porque uma encomenda que meu pai, Alberto Teixeira, recebeu em 1984. E eu tive a felicidade de recebê-la agora em 2016. Agradeço ao Conselho da Ordem da Medalha, composto de 11 pessoas idôneas e do mais alto nível cultural, e que concedem essa medalha. Eu costumo dizer que medalhas, comendas não se ganham, se recebe por algum mérito que a gente tem no transcorrer da vida. E eu fico muito feliz que o Conselho da Medalha de Congonhas, Antônio Francisco Lisboa, encontrou alguns méritos no meu trabalho que eu faço na cidade de Congonhas, como presidente da Academia de Ciências, Letras e Artes de Congonhas, tendo sempre como objetivo aprimorar as pessoas, as entidades, fazer bem feito tudo aquilo que nós propomos fazer, sempre no sentido de humanizar cada vez mais o ser humano para que nós possamos sobreviver. Então eu agradeço a todos essa grande homenagem ao prefeito de Congonhas, ao governo de Congonhas e ao povo de Congonhas. O prefeito José Cordeiro de Freitas, Zelinho, que me colocou a medalha, agradeço a ele, ao Conselho da Medalha, ao governo de Congonhas e ao povo de Congonhas. Muito obrigado a todos. Um Feliz Natal para todos. E com relação ao nosso programa, o BH Esportes, não são muitos assuntos a serem abordados hoje, porque não aconteceram jogos nesse final de semana, a não ser a decisão do Mundial Interclubes entre o Real Madrid e o Kashima do Japão. Eu assisti esse jogo e o Real Madrid começou logo, marcando 1-0, e parecia que seria um jogo facílimo, em que o Real Madrid ia passear em cima do Kashima do Japão. Mas isso não aconteceu, porque o time japonês empatou o jogo e depois virou o jogo. E o Real Madrid só empatou o jogo 2-2 com um gol de pênalti de Cristiano Ronaldo, que não jogou bem durante todo o jogo, nem no primeiro, nem no segundo tempo. No segundo tempo, o Real Madrid tomou conta do jogo, mas não conseguiu fazer o gol da vitória. Então, o Cristiano Ronaldo estava jogando mal no meu entendimento, e eu achei que quem estava jogando muito bem era o Marcelo, lateral esquerdo. Então, foi para a prorrogação. Na prorrogação, o Cristiano Ronaldo, então, apareceu com o seu futebol. E marcou 2 gols nos acréscimos, na parte depois do jogo, né, que diz respeito à prorrogação. E então o resultado foi merecido, porque na prorrogação o Real Madrid mostrou que tinha mais time. Agora, conforme o Afonso já disse, o futebol japonês evoluiu muito. Eu acho que o futebol jogou muito bem. Entrou lá um jogador brasileiro, Fabrício, que também jogou muito bem. E o Kashima do Japão teve nas mãos a vitória no final do jogo, quando nos últimos 10 minutos também conseguiu equilibrar o jogo. Não teve a vitória nas mãos, não. Ele teve a oportunidade de fazer gol. Isso não queria dizer que ele ia fazer o gol e ia ganhar. Não, mas acontece o Barcelona, o Real Madrid podia lá empatar. Ele teve a oportunidade de fazer o gol. Faltando 10 minutos para acabar. Ele teve a oportunidade de fazer o terceiro gol por volta de 44 minutos. 46. Tá bom. 46. Tá bom, mas aos 46:30 podia acontecer o empate. Mas você quer me vitória, você quer me vitória contrariar? não. Então tá bom, tá muito bem. Você é da terra onde estão os profetas. Mas você não é profeta. Eu não sou profeta, não. Mas não precisa ser profeta para dizer que um time que marca o gol da vitória, campeonato mundial, aos 46 minutos do segundo tempo, que a prorrogação ia até 47, que esse time ia entregar esse título para o Real Madrid. Se aquela bola de cabeça entra, ele era o campeão. Eu vi o Atlético ser eliminado da Copa do Brasil, depois de fazer um gol aos 45 minutos, tomou aos 46, antes de 46, um gol do Grêmio aqui que acabou com o Atlético lá. Tá e os 2 gols que saíram em Porto Alegre, um aos 43, outro aos 47. Não, pois é. Então o telespectador está vendo que o meu querido amigo, tá bom, então vamos meu querido amigo Afonso Alberto e âncora do programa, o programa é seu, o BH Esportes, ele falou, vamos respeitar. Mas eu continuo convicto com a minha convicção de que um gol aos 46 minutos, que marcaria 3-2 para o Kashima, aos 46, numa prorrogação que terminaria aos 47, muitíssimo difícil seria do Real Madrid em 1 minuto e passar. Você já melhorou. Seria muitíssimo. Muito difícil, você já melhorou. Então, eu acho o seguinte, não precisava dessa polêmica nenhuma. Tá bom, Zé É verdade, evidente. O Real Madrid, talvez com 1 minuto, pudesse marcar até 10 gols. Tá bom. Mas ele não marcou nenhum.
Ficou Então, 2-2. Agora E a prorrogação deixa eu rodar. decidiu. Deixa eu rodar aqui agora, senão você vai levar o programa todo falando. Mas você interrompe. Então tá bom. Eu te interrompi na hora que você falou que o japonês deixou de ganhar o jogo. Aos 46 minutos. Mas o jogo só acaba quando o juiz apita e é o final. Aí sim, é isso que eu estou tentando falar, que é o óbvio. Então deixa eu ouvir os meus companheiros agora. Flávio Carvalho, fala para nós aí, em nome de Silvio Advocacia, com um novo telefone que vai pintar na tela para você e também agora Advocacia Empresarial, 3212-2832. 3212-2832. E do Centro Automotivo Novo de Novo, que é o seu carro literalmente novo de novo, ali na Platina com o Francisco Sá. Centro Automotivo Novo de Novo. Amassou, arranhou, bateu, fica estressado não, hein? O Renato e o Chiquinho dão um jeito para você. Também abraçar o pessoal da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng e no genérico é show de bola. Fim de ano, tudo mais barato e com muito mais qualidade. Rede Gutierrez de Drogaria, Flávio. Bom, Afonso, primeiro um abraço para o Matusalém, para o Zé Alberto, para o Maurílio, um abraço para o nosso telespectador. Eu queria falar do Cruzeiro, algumas notícias do Cruzeiro. Por favor. Certo? Que eu acho que são importantes hoje, nessa segunda-feira. Primeiro, a entrevista do Dr. Sérgio Freire, no sábado. Eu não ouvi. Ele diz a respeito dos jogadores que estão no departamento médico. A respeito do Sérgio Fábio... Freire Filho. Filho, Dr. Sérgio Freire Filho. São 4 jogadores que estão no departamento médico, né? Aliás, 3, né? Porque o Mike, ele inclusive estaria liberado para jogar contra o Corinthians. Mas ele sentiu incômodo, aquela coisa toda, foi poupado, mas já vai voltar com o grupo treinando normalmente a partir da apresentação em janeiro. Com respeito ao Fábio, ele disse que o Fábio só para o fim de janeiro, né? Mas que o Fábio vai voltar a treinar normalmente e no fim de janeiro o Fábio retorna ao time do Cruzeiro. O mesmo acontecendo com o Dedé. O Dedé passou por todas as etapas, tanto da fisioterapia, começa a parte física e também no fim de janeiro o Dedé já estaria à disposição do treinador. Já estaria para fevereiro. Estará à disposição a partir de fevereiro, à disposição do Mano Menezes. O mais complicado deles todos, que a gente tem muita esperança dele, é o Judivan. Segundo o Dr. Sérgio Freire, sem ainda a previsão, a cirurgia dele foi muito complicada e por isso, então, é um jogador que vai passar aí por um bom período ainda de recuperação lá no departamento médico da Toca da Raposa. Quanto a contratações, eu até perguntei ao presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pio Tavares, a respeito de um lateral direito. E ele falou o seguinte: olha, no Brasil existem 4 laterais que interessariam o Cruzeiro. Eu perguntei quais, presidente. Ele falou assim: olha, o Marcos Rocha do Atlético, o Fagner do Corinthians, o Willian do Internacional e o Jean do Palmeiras. Você só falou top. Agora, quem é que consegue tirar esse jogador de lá? São jogadores que viriam para vestirem de cara a camisa do Cruzeiro. Agora, você vai tirar o Fagner, jogador de seleção brasileira? Você vai tirar o Marcos Rocha do Atlético? Você vai tirar o Willian do Internacional, onde o mercado externo está querendo de qualquer jeito? O Jean, que foi muito bem no Palmeiras, inclusive, eleito o melhor lateral do futebol brasileiro? Então você não consegue. Nos demais, o Cruzeiro tem igual aqui, certo? Tem o Mike, o Cruzeiro aposta, o Fabiano está voltando. Então, o Cruzeiro acho que não vai contratar um lateral direito. Pelo menos por enquanto. Por enquanto. Do exterior não tem jeito, porque o Cruzeiro já tem 5 jogadores estrangeiros, né? E mais o Mena, que está voltando, seria o 6º. O Cruzeiro vai ter que rever aí como é que faz, porque só podem 5 serem inscritos numa partida de futebol. Bom, outros assuntos importantes. O caso do Robinho. Ele tem um contrato com o Cruzeiro até 31 de dezembro de 2017. Mas existe uma cláusula no contrato dele, o Robinho que foi muito bem no Cruzeiro, e o Mano aposta muito nele, que se aparecer uma proposta para ele, o Cruzeiro é obrigado a ceder. Agora, o presidente me disse também, se aparecer uma proposta do Brasil, o Cruzeiro cobra essa proposta do Brasil, o Cruzeiro cobra a proposta para que o Robinho fique aqui no futebol brasileiro. Segundo informações, o Cruzeiro está conversando, o empresário do Robinho, até o Robinho disse no último jogo aqui no Mineirão, do Cruzeiro e Corinthians, dizendo que, eu vou pensar aí, né, quem sabe pode, né, o ano que vem o futuro é incerto. O empresário disse, não, o Robinho não falou com a cabeça boa, o negócio é diferente, o Robinho quer ficar no Cruzeiro, a gente está conversando com o Cruzeiro, pode ser que o Cruzeiro entre com o Fabiano na troca lá com o Robinho, o Palmeiras tem interesse pelo Fabiano, o Cruzeiro colocaria mais a parte financeira e o Cruzeiro quer comprar o Robinho para que o Robinho fique aqui em definitivo no Cruzeiro.
Então, são essas as principais notícias do Cruzeiro nessa segunda-feira. E quanto ao Marcelo Moreno, olha, esquece Marcelo Moreno. Ô, Flávio, Né? só um minutinho. Você falou de Marcelo Moreno. Eu postei nas redes antissociais. Eu coloquei lá o seguinte: Tardelli no Atlético, Marcelo Moreno no Cruzeiro. É preciso cortar o cordão umbilical. Isso já está enchendo o saco. Exato. Isso aí também. Não, isso aí já morreu esse assunto. Porque sabe-se do salário dele lá fora, certo? Do quanto ele ganha, né? E que tem proposta para ir lá fora também no futebol chinês. Então, esquece Marcelo Moreno. O Cruzeiro vai com o que tem aí. A princípio, é o Caicedo e o Diogo Barbosa. São os dois jogadores que o Cruzeiro trouxe, já se apresentaram e voltam junto com o grupo para que o Cruzeiro possa começar a pré-temporada em janeiro. Então, o torcedor do Cruzeiro, o time do Cruzeiro é esse aí. E eu acredito muito nesse time aí. O time mostrou do meio para frente que tem condições de encarar qualquer time do futebol brasileiro. O problema está do meio para trás. Do meio para trás, voltando o Dedé, o Caicedo, esse é o menino aí, o Diego Barbosa, o Mike, eu acho que pode, quem sabe, recuperar o futebol dele. O Cruzeiro pode aí arrumar um time à altura dos grandes times do futebol brasileiro. Bom, o Atlético fala em lateral esquerdo para ser reserva, o Atlético fala em zagueiro, fala em Marlone, o Atlético fala em Elias, o Danilo do América, mandando três jogadores para o América, o Atlético fala em outros nomes, mas é tudo, o Bruno Rodrigo, tudo está no campo ainda do achismo. O Tardelli, Lucas Prato vai sair. O Tardelli diz que o cordão umbilical tem alguma base, porque parece que ele está convergindo a vida dele para Belo Horizonte. Não, é que toda hora, ele tem um restaurante aqui. Porque toda vez que abre o mercado, quando você fala em contratação, o Tardelli vai voltar. E no Cruzeiro é o Marcelo Moreno. Tem que cortar esse cordão umbilical. E parece que o Prato, por exemplo, parece que conforme... Mas você está usando bem o termo, parece que. É isso aí. Não tem nada definido, não tem nenhuma proposta pelo Prato. Falaram que tem uma de 7 milhões de euros, o Atlético nem conversa, o Atlético nem ouve, nem chega perto. É a partir de 15 milhões de euros para cima, nem chega perto. Mas até o contrato dele termina quando? O Prato? Não, o Prato tem até o final do ano que vem ou do outro, se não me engano. Não, o Prato é tranquilo, não, isso é tranquilo. Às vezes não é só falar, não, custa tanto, o cara está com um fim de contrato, eu quero ir embora. O Prato tem contrato em vigor e durante muito tempo. Chefe Matusalém. Aí, Afonso, ainda tem, completando o que o Flávio está falando aqui, a possibilidade da saída do Manuel. Que o time turco está chegando, vai negociar com o Palmeiras. Mas não tem problema. Diz que não tem nada, segundo o presidente, o Manuel, estão falando. Zagueiro, Manuel. Não existe aqui, mas lá em São Paulo lá existe. Lá para fora. Para fora, para a Turquia. Né? Agora, o Marcelo Moreno ainda não respondeu ao Cruzeiro a proposta, ele está de férias, ele tem recebeu a proposta oficial do Cruzeiro, só que não respondeu ainda. Mas o que o Flávio está querendo dizer, para deixar bem... O Cruzeiro não desistiu dele. O torcedor do Cruzeiro não se iludir, porque ele vai dar uma resposta ao Cruzeiro. Gente, eu vou colocar números aqui hipotéticos, vou colocar números aqui apenas como exemplo. O Marcelo Moreno ganha 2 milhões por mês e o Cruzeiro ofereceu 500. É isso aí, vamos lá. Não sei. Mas aí fica difícil, né? O presidente do Cruzeiro deve sim ainda, para o aniversário do Cruzeiro, que é 2 de janeiro, apresentar uma grande proposta. Pelo menos é o que eu espero, né? Que apresente um grande jogador para o Cruzeiro aí, para a torcida, que está esperando, 3 aninhos. Agora, Afonso, não tem muita coisa agora nesse período agora, de bastidores, a não ser aquilo que eu vinha sempre cobrando, de uma parceria entre Cruzeiro, América, Atlético, para poder, alguns valores que nós temos aqui, nós mesmos da imprensa podemos avaliar alguns jogadores como titular e tendo uma consecutividade jogando em outra equipe. Isso que a diretoria da América fez com o Atlético e possivelmente fará com o Cruzeiro, não fez. Está fazendo. Possivelmente. Está fazendo, mas essa parceria de Cruzeiro e Atlético América, ela só está sendo possível porque o América agora entendeu. Entendeu. Porque o América antes não. O América antes pegava o Richarlison e entregava para o Banana, para o Fluminense, e dava uma banana para o Atlético Cruzeiro. Pegava qualquer outro jogador, entregava para fora e tal, e dava uma banana para o Atlético Cruzeiro. Agora, o América viu que precisa de Atlético Cruzeiro. Isso é que importa, é a conscientização, né? A cobrança que nós vemos fazendo, que agora pode estar acontecendo, mas é uma coisa importante.
o mercado aqui em Minas Gerais pode se abrir entre os 3 clubes da capital. E os nossos valores ficarem aqui, entendeu? Dentro de Minas. E nós podemos avaliar. Quem sabe surge um novo Marcos Rocha, quem sabe surge um novo Tostão da vida, entendeu? Que veio lá do América, lá, encantou o mundo inteiro. Poxa vida, isso precisa ser feito entre os clubes mineiros, que era uma cobrança nossa. Espero que essa parceria seja longínqua, que não fique só agora na conversa. E o Cruzeiro, Flávio, foi o primeiro time do Brasil oficial a oficializar um jogador com a Chapecoense. Né? Que o Marcos Glória foi para a Chapecoense, justamente. Porque já era de lá, já veio da base de lá, e agora está retornando à sua origem. Então, o Cruzeiro vai pagar, me parece, 80% do salário dele, para que ele continue lá, entendeu? E o Cruzeiro tinha encerrado essa fórmula de trabalhar. Agora, Afonso, o futebol brasileiro, todo lugar que você vai é especulação. Então não adianta ficar inventando notícia ou implantando notícias, porque as coisas não acontecem desse jeito. É a minha opinião. Você já viu o mercado da bola? Quando você abre aquele mercado da bola, nos principais sites do Brasil? Coisa horrorosa. Gente, ali é o mercado livre. Você não viu nada, eu vi no Jornal da Itália, o Correio della Sera, por exemplo, faz 3 páginas. Esse aqui para cá, esse aqui, possivelmente. Isso aí até para encher o noticiário. Até dia 15 de janeiro, é isso aí. Até dia 15 de janeiro. E esse negócio do América com o Atlético, é o Danilo para o Atlético em definitivo. E 3 jogadores emprestados ao América. É emprestado. E o João Ricardo também, que está na pauta do Atlético. Quem? João Ricardo. Não, isso foi falado e eu não acredito. Você vai levar o João Ricardo para ser reserva do Giovani? E quando o Vitor voltar, ele vai ser o 3º reserva? Só se o João Ricardo tiver o quê na cabeça? O que ele vai ter na cabeça? Mas quem pagou o salário de jogador que deu gol... O que ele vai ter na cabeça? Então, eu não acredito. Então, esses 3 jogadores, Dodô, Renan Ribeiro, Renan Oliveira. O Yuri vai para o Botafogo. Então, são as especulações. Elas estão aí e o mundo da bola vai girar em torno disso aí. Vai ficar girando em torno disso aí. Outra coisa importante... Deixa eu só dar um recadinho aqui que eu passo para você. E eu quero ouvir o Zé Alberto com relação a isso também. Eu quero falar para você sobre o Padre Lucas Almeida, 34260069. 34260069. Vou repetir, 34260069. Ele vai para a Cidade do México e toda a redondeza, que é maravilha atrás de maravilha. Forme o seu grupo, leve ao Padre Lucas e vocês vão fazer uma viagem sensacional em janeiro. Lá para o México, vai para o México. Precisa de visto, hein? Não se esqueça, faça isso com antecedência. 34260069. 34260069. Um abraço para o meu amigo Danilo, do Poço São Pedro, na Niquelina 918, em Santa Efigênia. Lá você encontra a gasolina DT Clean. É a melhor gasolina do Brasil, a DT Clean. A melhor, disparada, pelo melhor preço, lá no Poço São Pedro. E tem a água mineral, Ingá ou a Igarapé. Você paga muito menos pelo garrafão de 20 litros. E o Poço São Pedro fica aberto 24 horas por dia. Por quê? Lá dentro tem um posto policial da Polícia Militar, aberto 24 horas por dia. Segurança total, preço, qualidade e segurança. E lá em Pinhuí, do mesmo grupo, o posto Funil, que tem também a DT Clean e aquele papo com o nosso amigo Danilo. Grande abraço, meu amigo Danilo, no Posto São Pedro e também no posto Funil. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Antônio, para o Leandro também, da Fábrica de Móveis da Séptica, os móveis hospitalares, para vender ou alugar. 3373-1133. 3373-1133. Flávio, rapidinho que eu vou passar para o Só porque na quarta-feira, lembrando que às 9 da noite, o sorteio da Libertadores para o Atlético, né? O Atlético vai conhecer o adversário dele. E outra coisa que você falou do Marlone, Afonso, é que o Corinthians deve ao Atlético uma quantia a respeito. Pelo André, pelo aquele meio Giovanni Augusto e também o Guilherme. Né? E o Corinthians está quebrado, o time não tem dinheiro, o presidente do Corinthians está para ser impeachmentado, a verdade é essa. Então, uma bagunça geral lá, o Atlético pode aproveitar dessa situação para trazer o Marlone para cá, segundo a imprensa de São Paulo. Zé Alberto, sobre isso aí, o mundo da bola, o mercado da bola. Com relação ao Atlético, né? Não, com relação ao Cruzeiro e Atlético, o mercado da bola, nós estamos falando. Com relação ao Atlético, eu acho que o Atlético tem um time pronto. Precisa apenas melhorar um pouco sua defensiva e o técnico Roger, que é muito comodista, no meu ponto de vista, porque só vai aparecer em janeiro, ele
converse com os jogadores, faça com que os jogadores tenham raça, determinação e possam fazer com que o Atlético caminhe bem. O Atlético toca muito bem a bola, mas não define as posições. O Atlético tem muito atacante, tem Lucas Prato, tem Fred, tem Robinho, tem muitos jogadores. Cleiton. E o Atlético ainda não conseguiu identificar perfeitamente o seu time principal, porque tem muitos jogadores de alto nível, um elenco muito bom. É preciso conversar com esses jogadores para imbuir cada um deles do sentimento da necessidade de vitória, de fazer aquele toque de bola produtivo, objetivo, que o Atlético não tem. Fazer jogadas pelas laterais, ver linha do fundo e cruzar bolas na área para que o Fred possa complementar de cabeça ou outros jogadores. Então o Atlético, para mim, está pronto. O Cruzeiro também tem um grande elenco, está muito bem o Cruzeiro, principalmente nesse final de campeonato. Teve uma derrocada aí no Campeonato Brasileiro, jogou mal, ficou o tempo todo correndo do rebaixamento, mas ninguém pode negar que o Cruzeiro tem um excelente elenco, tem jogadores muito bons, principalmente do meio para frente. Então eu acho que o Cruzeiro também não tem que fazer muita coisa, não. Tem que treinar esses jogadores, incutir na cabeça deles a responsabilidade de jogarem futebol produtivo, objetivo. Não é ficar só esse toque de bola que caracteriza o futebol brasileiro. É um futebol bonito, mas não é produtivo. Então eu acho que o América também vai jogar a segunda divisão, a Série B, e vai ter adversários importantes como o Internacional. Para mim, eu coloco no mesmo ponto, no mesmo nível. Tá, América Mineiro, campeão de Minas Gerais, e o Internacional, campeão do mundo. No momento estão no mesmo lugar, na mesma zona de rebaixamento e merecem o mesmo respeito, América e Internacional. Não tem diferença. Quem está na Série B, está na Série B, ponto final. Pois é. É a mesma coisa daquele Cessna, teco-teco, para 4 lugares, que desce no aeroporto, onde desce um jumbo, que faz viagens internacionais. É a mesma coisa, todo mundo. A questão é a seguinte, o Flávio, que é bem informado na cúpula do Cruzeiro, essa questão do Bruno realmente saída para o Atlético? Não, ele não saiu não, né? O contrato dele terminou, não foi renovado. O contrato terminou, não foi. Mas e a ele ida, é dono do contrato dele. Então é com você e a ida para o Atlético, você que sabe das coisas. A ida para o Atlético é entre Bruno e Atlético, só. Depende dos dois. Mas não depende de mais ninguém. Muito grande, historicamente eu digo que já o Procópio foi um caso, o William foi outro caso. Aqui, o Corinthians manifestou, segundo o noticiário, interesse no Bruno. Só que o Bruno tem um time que está na Libertadores, tem um time que está na cidade que ele mora, que a família dele mora, e que é o maior rival do time que ele está saindo. Terminou o contrato e o Cruzeiro não manifestou interesse de renovação. Então, você está falando do Atlético Mineiro, Clube Atlético Mineiro. Mas o Bruno Rodrigues está indo para o Clube Atlético Mineiro. É o Atlético, Eu queria ver não, se tá naquela fase do que você falou, né, pô? Não tem acerto, não tem nada. Não tem nada ainda. Mas eu acho que o Bruno Rodrigues pode se dar muito bem no Atlético, como o Leonardo Silva deu. Entendeu? Então, acho que historicamente, os jogadores dão certo no Atlético. Pois é, então eu acho que ele tem todas as condições de ir para o Atlético e fazer um bonito trabalho lá ao lado do Léo Silva. O Atlético também tem esse time muito estruturado, muito bonito, um toque de bola que não é produtivo. Então, queremos que os jogadores, esses técnicos, Roger, Mano Menezes, muito bem, incutam na cabeça de cada jogador a necessidade de vitória. Zé Alberto, você tirou a palavra e continuou. Doutor Maurílio, por favor. Já até perdi o... Bruno Rodrigues. Você está falando do Bruno. Eu estou falando do Bruno Rodrigues, é o seguinte, historicamente... Ele vai embora. Historicamente... Ele vai embora. As transações, eu me lembro que o Procópio pegou no Cruzeiro e foi para o Atlético. O Ilha, a mesma coisa. E o Tom Chaves, Nelinho. Nelinho foi o exemplo mais... O Nelinho, quem tirou ele do Cruzeiro e levou para o Atlético, fui eu. Estou falando aqui, você, telespectador, já sabe. E o Nelinho sabe disso. Fui eu. Vamos lá. Você tá vendo como eu era um jacu do mato, não tinha nada de quem faz a transação levar, aí eu não levei nada. Pois mas... Nem muito obrigado. Mas por isso você dorme tranquilo para ninguém botar nem muito obrigado. Botar na peste de você. Nem que nem uma camisa. Eu, por exemplo, ajudei muitos jogadores e estou ajudando. Outro dia chegou uma moça lá no meu escritório que quer que meu filho treine no América. Eu dei um cartãozinho, eu não tenho interesse, falei que não quero nem saber, porque hoje em dia é tudo na base da comissão, né, da propina. A negociação foi feita dentro da minha casa, com o Ivo Melo, Monteiro, Nicola Granata, tomando o meu uísque. Vamos lá. A questão é a seguinte,
Eu acho que se ficar por aqui as transações, porque esse Bruno, eu acho ele muito bom pelo alto, mas por baixo ainda tem as restrições. Mas você põe um calço ali e tal, é um jogador Mas ele é artilheiro que vai também. suprir. Mas a função prioritária dele não é ser artilheiro. Ele é... Mas ele é artilheiro. Mas ele é artilheiro. Ele não é artilheiro. É igual o Léo Silva. Ele marca Léo gol de Silva. vez em quando, pô, na bola na área. Não, de vez em quando, todo escanteio, Ele é o maior toda zagueiro falta, ele artilheiro do desce. Cruzeiro. Ele desce. Mas todos os backs descem. Agora a questão é a seguinte. Mas o Leonardo e agora, Silva- você não vai contratar ele porque ele é artilheiro. Não, Ele vai contratar porque ele é defensor dele. Ele é zagueiro. Mas é uma característica a Agora mais. ele é um trunfo a mais para um time bom. Um jogador grande, tem que ser marcação especial e tudo. É isso aí. Agora, estou dizendo o seguinte, é que o Atlético, a carência do Atlético nesse campeonato aí foi ir atrás. O capitão Verdade, saiu, ninguém verdade, supriu verdade, mais. verdade. Eu acho que é uma boa transação doméstica e que pode dar certo. Apesar de muita gente criticar esse Bruno. Mas Cruzeiro. ele joga muito. E vocês são Não, eu sei testemunhas disso, hein? que eu sempre falei aqui. Bruno Rodrigues, para mim, tinha que ser titular absoluto do Cruzeiro. Às vezes marca, Ele- Afonso. ele teve uma fase Uma falha que o cara mal. tem. Um jogo que ele falhou no lance, fica aquele marcado. Ele fez pro um resto gol da vida. contra, foi execrado. Ainda está liquidado. Foi execrado. Não, mas pela Mas é rede bom social. jogador. E o Cruzeiro tem consciência. Só que o Cruzeiro trouxe o Caicedo agora. O Dedé está voltando. Ele Tem o tinha que Manuel. optar. Tem o Manuel. Ele tinha que optar por um. Mas se o Ele Manuel optou sair pelo agora, Léo. vai ter que comprar outro. Ele optou pelo Léo. Investir num bom zagueiro de novo. Entendeu? Olha a lacuna que pode acontecer agora. Porque não depende só do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro não detém 100% do direito do Manel. Né? 40%, 50% parece que é do Palmeiras. Palmeiras não, do Até do Paraná. Até Paraná. Não, né? 40, que tá é afim, ó, 40% também. há 2 temporadas em vender ele. Né? Tá precisando de dinheiro. Então, a negociação não vai nem ser aqui, vai ser lá no Paraná. Então, o Cruzeiro tem que estar atento Começa ao mercado. lá. Começa lá. Eu, como amante do bom futebol, estou rezando para o Dedé voltar mesmo. E voltar bem, né? Voltar bem, voltar Porque o Dedé é um baita. Tecnicamente, jogando, é um cara que enche os olhos da gente. O Dedé é um baita de um zagueiro. Está há muito tempo no estaleiro, hein? Agora, o cara não desaprende. E o Dedé joga muito. Ô, gente, o Afonso vai se lembrar de um jogador que foi do Cruzeiro e que teve uma contusão séria igual do Dedé, ficou quase 2 anos parado, depois saiu do Cruzeiro, foi ser titular do Atlético e jogou muito no Atlético, o Adilson. Procópio. Adilson quebrou a Adilson. perna 2 vezes. Então, Eu estava comigo no Japão. exato. Ele quebrou 2 vezes a perna. Então, 2 e vezes. jogou no Atlético depois, foi titular do Atlético. Procópio, um médico muito famoso, falou O Pelé comigo quebrou a perna dele. que o Pelé, depois que ele falou que era difícil ele voltar a andar. O Procópio está aí para ouvir isso. Ah, tem esse zagueiro agora. Ele voltou, do foi Chapecoense. campeão e está até hoje aí. Tem o zagueiro, Neto. zagueiro lateral. Não, Neto. não, o Neto não. Esse que está recuperado, deu entrevista O ontem. Grani. É, Não, é o... Ele disse que em 6 meses. Ruschel. Em 6 meses, se Deus quiser, está voltando a jogar futebol. Em 6 meses, tomara. E ele teve costela quebrada, braço quebrado, perna quebrada. Então, e vai ser assim, se Deus quiser. Muito bem. Eu vou deixar esse final de programa, nós temos pouco mais de 8 minutos, para dar uma pincelada no árbitro vídeo. Cada um vai ter um tempo necessário e consciente. Cada um vai falar no máximo 40 segundos, é, Alberto? 40 segundos. Porque senão os outros não falam. Tá bom. O problema é o seguinte, para me falar sobre o árbitro vídeo, eu tenho que falar primeiro, que eu joguei futebol 15 anos, fui árbitro da Federação Mineira, da CBD e da CBF 20 anos, apitando os jogos regionais e pelo Brasil inteiro, os jogos do Campeonato Brasileiro. Eu, com a minha experiência de ex-árbitro, sou totalmente contrário ao árbitro vídeo. Acho que apenas a tecnologia deve ajudar com o chip na bola, para marcar se entrou ou não. As outras faltas, pênalti, impedimento, e mão na bola, bola na mão, isso é interpretação do árbitro central. E eu acho que deve haver um árbitro central, 2 assistentes laterais e os árbitros adicionais, um atrás de um gol, atrás do outro. Isso dá perfeitamente para esclarecer aquele que faz o gol com a mão, igual Maradona, o árbitro adicional atrás do gol vai ver, o outro lado a mesma coisa, os assistentes a mesma coisa. Só o chip na bola para provar se a bola entrou, ultrapassou totalmente a linha de gol ou não. Fora isso, não vai dar certo, é complicado. E vai acabar com a polêmica do futebol, que faz com que o futebol seja o esporte mais praticado no mundo inteiro e mais discutido no mundo inteiro. Muito bem. Chefe Matsalem. Afonso, isso foi utilizado aqui no Campeonato Brasileiro irregularmente. Irregularmente. Né? Irregularmente. Mas Naquele já jogo foi... do Corinthians e com o Flamengo. Foi. Corinthians e Flamengo, não foi? Agora, isso? Foi Corinthians e Flamengo, não foi? Foi Corinthians e Flamengo. Que deu uma confusão danada. Confusão do caramba. O juiz deu Agora, gol, eu só deu, espero, não deu? Eu só espero que
os outros Flamengo campeonatos... Fluminense. Flamengo Fluminense. Flamengo Fluminense. O gol do Henrique. Eu só espero que os outros times também tenham essa oportunidade, que seja uma igualdade para todo mundo. Porque é muito complicado você Que colocar... outros times? Não estou entendendo. Uai, tem outras séries, entendeu? Tem muitos jogos que a televisão não vai estar presente, transmitindo. Chefe, Isso é um problema essa das federações. tecnologia vai ser implantada Aos poucos, onde tiver Afonso. condição. Condição, Você tá. coloca no Campeonato Mineiro em Belo Horizonte. Você não vai colar em Itabira, nem em Tá, Divinópolis. mas não você tem pega um jeito. campeonato brasileiro, que tem 20 times jogando, e um jogo você fala assim, nesse campeonato, não tem importância não. E os jogos importantes têm. Mas é assim que vai ser. Afonso, Você vai jogar o Campeonato Brasileiro. valor dos pontos são os Você mesmos. vai jogar o Campeonato Brasileiro lá no Ceará, não tem condição em determinados lugares. É né? isso que eu estou dizendo. Isso tem que ser uma igualdade para todos, entendeu? Mas A não é nem na implantação- Europa. Tá. Em lugar nenhum. Afonso, mas não pode beneficiar alguns times, não pode usar Mas, isso ô, como... chefe, você está pedindo não, impossível. eu estou preocupado. Impossível. Porque o jeito que o Brasil é, alguns times podem ser beneficiados com isso e outros não. Pronto. Depois eu vou explicar isso direitinho. Porque tem nossos amigos aqui para poder Tá bom, falar. mas isso que você está pedindo não, tem jeito. Estou pedindo não, estou falando que tem que ficar atento. O Campeonato Espanhol, lá em Madrid, você faz isso. Agora, lá em La Corunha não tem jeito. Vamos Lá em La aguardar. Corunha não tem jeito. Não tem jeito de fazer. Flávio. Ô, Afonso, primeiro é o seguinte, o campeonato brasileiro da Série A e da Série B, todos os jogos são transmitidos ao vivo. Todos. Pelo pay-per-view. Pelo pay-per-view. Então, Mas eu o acho... hábito vídeo vai estar em todos? Peraí, em todos. Não. Todos Tem os condição jogos de são fazer transmitidos. isso. Não Tem vai. Todos não os vai. jogos são transmitidos, todos os jogos da Série B e da Série A são transmitidos ao vivo. Mas é bom dizer que esse árbitro vídeo, ele não é da emissora de TV. Pois é. Ele é, no nosso caso, da CBF. Da CBF. Equipamentos e funcionários. Por isso que eu tô dizendo, então, ele não vai estar em todos. Transmitir ao vivo não quer dizer nada. Mas eu digo que a única maneira que eu vejo de possibilidade seria de um acordo da CBF com as emissoras de televisão. Aí não. E você colocar a televisão ali no árbitro reserva ali, para que ele possa tirar dúvida. O resto, estará toda aquela aparelhagem, voltando à cabine. Pois é, mas tem emissora que faz o replay em pouco tempo e tem a própria emissora que nem faz replay às vezes. Mas, mas quase todas fazem, né, Afonso? Então, eu penso assim, a única maneira que existe seria de fazer um acordo com a televisão. Agora, fazer essa parafernália que foi feita lá no Japão, né, de cabine, com aquela coisa toda, e juiz parar, lança aquela coisa, isso pra mim não vai passar e tão cedo não vai acontecer. Maurílio. Um abraço para meu amigo daqui a Pedro pouco, Roberto né? Pachá. É o seguinte, eu acho que isso aí é progresso, minha gente. A gente não pode negar isso, não. Isso aí entra, começa na corrida de cavalo, que tem o Photoshop, passou para o tênis, passou para o vôlei. Lá nos Estados Unidos tem até uma conferência lá no rugby, lá no futebol americano. Isso vem. O próprio atletismo, corrida. Isso vem, isso aí não adianta negar que vem. Isso é igual a rede social, que eu não comum com ela, mas sei que ela atua no dia a dia. Vai gradativamente melhorando, porque a falha geralmente é humana. É humana pelo elemento que utiliza a eletrônica. Às vezes o cara lá foi afoito e falou, isso aqui foi assim, aí o juiz... Eu acho que a última palavra ainda tem que ser do árbitro. O humano ali, a palavra final tem que ser do árbitro. E ele tem que aguentar com as consequências. Por quê? Eu aprendi na escola que o ato nulo não gera efeito. Se o negócio começa errado, ele não pode ter consequências benéficas para alguém. Isso aí me ensinou o professor Olídio Bandeira de Melo e outros lá. Então, é o seguinte, como é que um campeonato mundial pode ser decidido com um soco na bola? E não é certo, isso aí não podia ter feito. Agora, isso tem que ser implantado, tem que ter critério, tem que ser devagar, porque é o progresso. O progresso não é de uma hora para outra, não. Agora, a discussão em torno disso não vai acabar também, não. O juiz de vídeo lá falhou, apertou o botão errado. Aí, isso vai continuar. Em vez de a gente ter um juiz ladrão, vamos ter dois. Dois, três. E ninguém pode chamar de ladrão porque não vai ouvir. Mas acontece o seguinte, esse árbitro vídeo, ele vai decidir tudo. De repente, quem vai patrocinar o árbitro vídeo também é a grande rede de televisão Globo. Isso aí vai tomando um atrás do outro. O árbitro vídeo tem que interferir na expulsão. Se dá o segundo cartão amarelo, ele tem que mostrar que não merecia. Tem que interferir. Mas isso a federação já faz. Tem que interferir nas faltas próximas da julgados pela área, TV. que são tão perigosas. Tem que interferir nos impedimentos do jogo todo. Agora, o que Não, decide... Roberto, tem é você que está dizendo. Porque eles podem limitar.
Mas O pode árbitro limitar, mas- FIFA vai ser dentro da área e bola entrou, não entrou, pronto. Tá Pois é, limitado. mas uma falta a meio metro da Tá grande bom, área mas tá é limitado perigosa dentro da igual área. um pênalti. Tá bom, mas tá perigosa, limitado. não vai. Tá limitado dentro É. da área, acabou. Mas não tem que limitar nada, limitar com chip na bola, o resto a é o TV ser já é humano. utilizada É um já árbitro em atrás lance de um fora gol, da atrás do área. outro e Fala, dois Marcelo. assistentes. A TV já é utilizada no lance fora da área, é pela TV que julga. Se que perguntar, penalizam. isso a qualquer árbitro Ô, experiente, Arnaldo César Coelho e outros que estão por aí, vão dizer que é porcaria. Peraí, você está citando Arnaldo César Coelho, que foi um bom árbitro, mas que fez lambanças atrás de lambanças? Foi o capitão final Olha da Copa do presta Mundo. atenção. Agora, eu já ouvi uns 10 árbitros a favor do árbitro FIFA, do árbitro vídeo. Uns 10 eu já ouvi. Se você falar E o que nome na de um- mesma TV do Arnaldo. Você tem que falar o nome de ao menos Na dois. mesma TV do Arnaldo. Tem que Na falar mesma menos- TV do tem que Arnaldo. falar o nome de dois. O que eu estou dizendo é que esse julgamento... Você só falou o nome de um. Você só falou o nome de um. Pois é, mas eu O estou Paulo falando. César de Oliveira a favor, Leonardo Cassib a Olha, favor. mas você falou Marcelo 10. de Freitas. O lá do Rio Grande do Sul, que foi árbitro Todos do são a tempo, o favor. baita dele. Matsalem, conclua. Não, aqui já estão utilizando para julgar jogadores já 3, 4 anos atrás, entendeu? Pega o lance que a gente nem viu, jogo que nós nem assistimos, mas a imagem mostrou, é julgado e condenado. Então já, a tecnologia está aí. Muito bem. Nós, alguma coisa a pincelar? Está tudo falado? Só um Feliz Natal, geral. Feliz Natal, né? Na quinta-feira nós estamos aqui ainda. Mas eu não estou. Telespectador amigo, muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço a todos e amanhã tem os Rabugentos. Tchau, gente. Obrigado.